Convido agora para falar sobre meia entrada, está fora da pauta, mas nós vamos abordar um tempinho esse assunto, e eu convido, com muito carinho, o Lúcio Oliveira e também o doutor Marco Antônio Campos, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Nós vamos retomar um assunto que foi tratado aqui ontem de uma maneira mais rápida, com um pouquinho mais de objetividade, sem tomar muito tempo, porque nossa agenda hoje está bem corrida, e em seguida a gente vai ter o parlamento. Ontem, quando a gente falou sobre a questão da meia entrada, muita coisa foi dita, e o doutor que está aqui do meu lado, ele mencionou uma questão que quem estava aqui ontem vai se lembrar, de uma ação que ele está movendo para alguns clientes, que são empresários, produtores de espetáculos, que se pretende, na verdade, que o Estado é uma ação contra a União, ou seja, uma ação a nível federal, por força da lei federal da meia entrada, onde está se pedindo que o governo federal faça o ressarcimento às empresas do desconto que ela está nos obrigando a dar em função da meia entrada, sem a contrapartida que a Constituição prevê para isso. Em todas as atividades da economia, para cada subsídio que é dado, isso vale para desde do taxista que compra o carro mais barato até livro escolar, enfim, ele vai falar melhor sobre isso, existe um subsídio, ou seja, o governo paga pelo desconto. E, no nosso caso, isso não está acontecendo. Isso está motivando essa ação, e o objetivo nosso aqui é colocar no plenário da ABRAP a necessidade ou a oportunidade de que nós, a ABRAP, como entidade, possamos ingressar com uma ação semelhante, onde os associados da ABRAP, todos os nossos quase 200 filiados que temos hoje, possam ter a expectativa de ressarcimento do prejuízo gigantesco que nós estamos tendo com esse desconto compulsório que nós somos obrigados a dar a cada ingresso que é vendido. Então, se cada um de nós pegar seu relatório de vendas de um espetáculo, qualquer um, faz uma conta de quanto você vendeu de meia entrada e quanto que você poderia ter vendido se fosse o valor cheio. Essa diferença é o que está se pretendendo cobrar do Estado. Tá? Então, em paralelo a isso, existe hoje uma ação direta de inconstitucionalidade que já está no Supremo, que foi ingressada por outros motivos, mas que nós podemos nos habilitar dentro dessa ação, que ele vai explicar a qualidade técnica disso aí, isso chama-se amicus curiae, e é onde a gente pode questionar a legitimidade e a constitucionalidade da lei da meia entrada. Portanto, o doutor Marco Antônio está aqui para colocar para vocês, de uma forma mais objetiva e técnica, o que seria essa ação, e eu estou colocando, como dirigente da entidade, em nome do presidente Shaolin e do futuro presidente Doreni, que está aqui conosco, a possibilidade bastante concreta, e que eu estou torcendo para que a gente consiga, da gente ingressar com essas duas ações. Tá? Que eu acho que são dois marcos bastante definitivos e importantes no nosso gerenciamento do nosso negócio. Tá bom? Com a palavra, doutor Marco Antônio. Obrigado, Lúcio. Boa tarde a todos. Eu estou empolgado com o evento de vocês, por todos os motivos, pelos eventos incríveis que eu vi que vocês fazem, pela história de há pouco aqui, pela presença de todo mundo. E acho que essa oportunidade, quando a gente vê o vídeo do último congresso ali de vocês, e é dito que é um problema que vocês lutam há tantos anos. Eu enfrento o problema da meia entrada para os meus clientes há 30 anos. Conforme eu disse ontem, nosso escritório derrubou a lei estadual do Rio Grande do Sul. E, em 2013, saiu essa lei federal. A lei, na primeira frase da exposição de motivos, diz assim: a União Federal, em cumprimento ao seu dever de aumentar o acesso à cultura, institui a meia entrada. Então, ela criou a meia entrada para atender um dever dela, a União Federal. E só que ela repassou o custo disso para os empresários privados, seja da promoção de eventos, os clubes de futebol, os cinemas, os teatros, etc.
A gente fez um estudo bem aprofundado sobre a questão. Eu já tenho 25 clientes, clubes de futebol, empresas semelhantes a de vocês, algumas, inclusive, sócias da ABRAP, como a DC7, que estão questionando isso na Justiça através de uma ação contra a União Federal. É uma ação que busca o ressarcimento. Nesse primeiro momento, não se discute nenhum valor. A gente entra com a ação, provavelmente em nome da ABRAP, representando os associados. A gente só discute o direito e, quando a ação terminar, que é um prazo que vai ser de 8 a 10 anos, a gente vai fazer a conta. Um ponto muito importante é o seguinte: quem entrar na Justiça, e só os que entrarem serão beneficiados, vai receber o valor do ressarcimento que for deferido judicialmente 5 anos para trás da data que protocolou a ação. Então, a gente tem certeza de que é uma tese muito sólida. Nós já passamos por muita gente essa tese, por juízes, por procuradores, por advogados, e já conseguimos construir essa ação que a gente está oferecendo para a ABRAP para fazer em nome de vocês. Um ponto importante que eu gostaria de situar para vocês é o seguinte: esse processo vai terminar em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, não há um precedente a favor dele, mas a gente já tem 2 votos de ministros do Supremo, onde eles criticam explicitamente o fato da União ter indevidamente repassado o custo à empresa privada. Então, nós já temos um forte indicativo em 2 votos de ministros que eles também consideram ilegal esse repasse feito. Quanto à questão do prazo que vai durar, e isso é um ponto que a gente não tem como evitar, porque como a União, por lei, é obrigada a fazer todos os recursos possíveis, o processo vai durar 8 anos, 10 anos talvez. Eu queria dizer para vocês que existe no Brasil, existe no mundo, né, mas no Brasil está muito forte, um sistema de compra de ativos judiciais por bancos, por fundos de investimento, e aqueles de vocês que, uma vez no curso da ação, quiserem antecipar parte do resultado, terão essa possibilidade através de várias empresas, que seria a maneira de evitar ter de esperar esse tempo todo. O valor a ser pleiteado é um valor muito alto, seja a empresa que for. Como eu disse, no momento que se protocola a ação, tem 5 anos para trás, mais o tempo que vai durar o processo, vocês podem fazer a conta de que valor fabuloso cada um de vocês tem direito a receber. Nós mapeamos, eu cheguei a dizer isso ontem para vocês, gostaria de frisar, por que a gente tem tanta convicção que a ação vai prosperar. Nós mapeamos todo o direito brasileiro. Há mais de 20 hipóteses em que um ente público, seja a União, seja o Estado, seja o município, se utiliza de um bem ou de um serviço privado. Todos eles, 100% deles, são indenizados. A desapropriação de uma terra, ela é paga, a compra de vagas em escolas particulares é paga, o uso de leitos de hospitais particulares pelo SUS é pago, o horário eleitoral dos partidos políticos nas emissoras de radiodifusão são pagos. Então, o único caso no direito brasileiro, e a gente fez uma pesquisa aprofundada, que é de graça, é a meia entrada. Isso nos dá a convicção que o nosso pleito vai prosperar. E o segundo movimento, que a gente faria em conjunto, como o Lúcio disse, é habilitar a ABRAP como essa figura que chama amicus curiae, que é um terceiro interessado na ação que pede a inconstitucionalidade da lei no Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos propondo à ABRAP fazer esses 2 movimentos. Habilitar a associação no Supremo Tribunal Federal como terceiro interessado, no sentido de que a lei seja declarada inconstitucional, e ajuizar, com a ABRAP representando os associados que se interessarem, a ação pedindo o ressarcimento da meia-entrada. Seria um processo na Justiça Federal de Belo Horizonte, que é a sede da entidade, e representaria os sócios que expressamente autorizarem a diretoria para que a ABRAP os represente nesse processo. Como tem ainda um pouquinho de tempo, se alguém quiser fazer uma pergunta, estou à disposição. Boa tarde. Dudu Cunha, da DCX Produções, Santa Catarina.
Agora está saindo uma grande mídia com essa nova lei aí do Bolsonaro, né, sobre essas carteirinhas estudantis. Nossa região de Santa Catarina tem alguns produtores que são bem afetados, alguns nem tanto, pela cultura, né, do Estado. E me preocupa muito com essa mídia, né, que o Bolsonaro e toda a equipe fez sobre essa carteirinha estudantil. Tem uma prática? Como é que vai ser esse? O senhor já está sabendo dessa situação aí? Sim. O que mudou agora é a possibilidade de... foi desvinculada a carteira estudantil das entidades estudantis. Então, hoje, qualquer estudante de qualquer curso do Brasil entra no site e retira a sua carteirinha de estudante de graça e sem estar vinculado a essas entidades estudantis, né? Ou não tendo que pagar. Eu acho que isso foi um golpe na questão da meia-entrada, porque realmente a gente sabe que boa parte do assunto da meia-entrada é o lobby das entidades estudantis que há décadas vivem disso. Inclusive, se faz a colocação, hoje de manhã aqui no impressionante evento do lançamento da Força Parlamentar foi dito, um direito conquistado pelos estudantes. Está realmente muito vinculado. Então, eu acho que essa questão da carteira gratuita vai nos ajudar, mas não vai resolver o problema, até porque eu tenho convicção. A solução para o problema, que provavelmente no futuro vai representar a mudança da lei, é nós começarmos a ganhar decisões judiciais que obriguem o governo a indenizar vocês. Por enquanto, gente, não está caindo no bolso do governo, está caindo no nosso bolso. Exatamente. Então é muito fácil ficar fazendo lei para estudante, para doador de sangue, para professor, para tudo que existe, porque hoje existe uma profundidade de leis. Só vai a partir do momento isso. que esse troço virar dinheiro e essa conta cair no governo, o próprio governo vai se mexer para mudar essa política. Inclusive, leis que estão em gestação por aí, abrindo a possibilidade para outros, talvez haja uma retração nisso. Então, o grande diferencial é um posicionamento nosso nesse sentido e uma mudança de atitude que a gente acredita que venha da parte do governo em função dessa reação. Eu não tenho dúvida que, no momento que começar a chegar a conta para o governo, ele vai tomar a iniciativa de mudar a lei. Mas eu te digo assim, no momento, eu devo ter a primeira sentença judicial provavelmente até o fim desse ano, que é a ação da Opus lá de Porto Alegre, que eu entrei há um ano atrás. Tá? No momento que começarem a haver as decisões judiciais, já vai começar a criar o clima para mudar a lei. Só que eu chamo de novo a atenção, só vai ter direito a receber a indenização dos 5 anos para trás quem tiver pleiteado na justiça. Boa tarde. Alambique Barreiras. Lá na minha cidade, a questão da carteirinha de meia, na questão que eu vi muitos falando do open bar. Lá, a gente não vende meia para serviço, que tem o decreto de 2015, 8.537, de outubro de 2015, que não sei se... que é federal, onde o serviço ele não pode ser... Não tem meia entrada. Não tem meia entrada. E lá a gente conseguiu, e meia entrada para o open bar a gente não usa. E não vende, no caso. E, tipo assim, até antes, a gente estava colocando, que a gente dava água antes. Porque a gente criou-se depois o espaço... da pista, né? Que a gente dava água antes, só que a gente já cortou e botou a meia entrada até para evitar um transtorno maior. Mas o open bar não vende meia lá para nós. Na realidade, você está referindo uma experiência que todos têm, que o Ministério Público e o PROCON, em cada lugar, tem um entendimento diferente no alcance, na aplicação, no percentual, na forma de venda. Nós também achamos que a ação pedindo o ressarcimento e a habilitação como amicus curiae no Supremo são as maneiras mais eficazes de também unificar essa questão nacionalmente. Ele, na realidade, não vai mudar, porque a gente vai pleitear o ressarcimento da meia entrada concedida em função da lei federal. Nós, lá no futuro, quando ganharmos, vamos fazer a conta de cada empresa, quanto ela perdeu com a meia entrada nos 5 anos anteriores à ação e no tempo que a ação durar.
Bom, o que eu queria propor agora, então, para finalizar essa parte, é que, posteriormente, nós vamos passar mais detalhes através dos grupos e dos e-mails de cada um. As empresas podem e devem consultar seus jurídicos para saber essa linha que nós estamos sugerindo, enfim, qual é a pertinência dela e tudo. Nós vamos precisar, provavelmente, chamar uma outra assembleia específica para que se possa autorizar essa ação e dar sequência a isso. O que a gente queria era abrir essa discussão com vocês. Nós, enquanto entidade, enquanto ABRAP, achamos que é uma oportunidade grande que nós temos. Você está falando questão de 8 anos. Nós estamos há 20 anos perdendo. Então, se for só mais 8, está bom. A gente tem que pensar nisso. Em algum momento, nós temos que sair tem que enfrentar essa dificuldade. Tá certo? Então, muito obrigado a todos. Vamos seguir com o evento. Agradecemos mais uma vez ao Lúcio Oliveira e também ao doutor Marco Antônio. Eu convido agora para ancorar Parlamento ABRAP, doutor Daniel Moraes.